Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira, em que estudaremos a obsessão e, como tal, buscaremos, no livro Céu e Inferno, o caso do Luiz e a pespontadeira de botinas, que ele colocou na parte dos suicidas, né? Então vamos ver o que se deu. Há 7 ou 8 meses, o chamado Luiz G., oficial sapateiro, fazia a corte a uma senhorita Victorine R., pespontadeira de botinas, com a qual deveria se casar muito proximamente, uma vez que os anúncios estavam em curso de publicação. Estando as coisas neste ponto, os jovens se consideravam quase como definitivamente unidos, e por medida de economia, o sapateiro vinha cada dia tomar as suas refeições na casa de sua futura esposa. Um dia, tendo Luiz vindo, como de costume, cear na casa da pespontadeira de botinas, sobreveio uma contestação a propósito de uma futilidade. Obstinou-se de parte a parte e as coisas chegaram ao ponto que Luiz deixou a mesa e partiu jurando nunca mais voltar. No dia seguinte, entretanto, o sapateiro veio pedir perdão. Sabe-se que a noite é boa conselheira, mas a operária, talvez prejulgando, segundo a cena da véspera, o que poderia sobrevir quando não houvesse mais tempo para se desdizer, recusou-se reconciliar e protestos, lágrimas, desespero, nada pôde dobrá-la. Passados vários dias, desde aquele da desavença, Luiz, esperando que sua bem-amada seria mais tratável, quis tentar uma última negociação. Chegou, pois, e bateu de modo a se fazer reconhecer, mas se lhe recusou abrir. Então, novas súplicas da parte do pobre desapossado. Novos protestos através da porta, mas nada pôde tocar a implacável pretendida. Adeus, pois, malvada, exclamou enfim o pobre jovem. Adeus para sempre. Tratai de encontrar um marido que vos ame tanto como eu. No mesmo tempo, a jovem ouviu uma espécie de gemido abafado. Depois, como o barulho de um corpo que tomba, deslizando ao longo de sua porta, e tudo entrou em silêncio. Então ela imaginou que Luiz se instalara sobre a soleira para esperar a sua primeira saída. Ela, porém, se prometeu não pôr o pé fora enquanto ele lá estivesse. Havia apenas um quarto de hora que isto se passara, quando um locatário que passava sobre o patamar com luz soltou uma exclamação e pediu socorro. Logo chegaram os vizinhos e a senhorita Victorine, tendo igualmente aberto a sua porta, lançou um grito de horror, percebendo estendido sobre o patamar da escada o seu pretendido pálido e inanimado. Cada um se apressou em lhe dar socorro, mas logo se percebeu ser tudo inútil e que ele cessara de existir. Cessara de existir, né? Fala-se assim, mas, né? Ninguém deixa de existir, né? O infeliz jovem mergulhara o seu trinchete na região do coração e o ferro permaneceu na ferida. Então, vejam que atitude drástica que ele tomou. E aí, então, esse caso chegou lá, né, em Paris, onde Allan Kardec desenvolvia os seus trabalhos. Então, se volta para o espírito de São Luís, a jovem causa involuntária,
A jovem causa involuntária da morte de seu amante, dela tem a responsabilidade? Sim, porque ela não o amava. Olhem a resposta. E os espíritos sabem, né, o que estão dizendo, porque conhecem os nossos sentimentos. Poderia-se entender que ela, como foi dito, né, ela teria tido medo daquela agressividade, daquela, enfim, porque os dois contestaram, foi de parte a parte, então não foi só ela, só ele, né? Mas ela, então, aproveitou a ocasião e desfez o compromisso que estava por acontecer. Mas a razão pura e simples é porque ela não o amava. Aí Kardec continua. Para prevenir essa infelicidade, deveria esposá-lo apesar de sua repugnância? O espírito responde. Ela procurava uma ocasião para separar-se dele. Fez no começo de sua ligação o que teria feito mais tarde. Assim, coloca Kardec, a sua culpabilidade consistiu em entreter nele sentimentos que não partilhava, sentimentos que foram a causa da morte do jovem? Sim, é isso. Porque, evidentemente, que a responsabilidade dela, né? É fácil compreendermos isso. A responsabilidade dela não seria pelo fato de não amá-lo. Mas qual é a responsabilidade dela? Ter entretido nele sentimentos por todo esse tempo, né? Então, ela fingia ser namorada, manteve esse namoro, esse noivado, já estavam correndo os papéis, ou seja, estavam nas vésperas. Então, essa é a responsabilidade dela, não por não amá-lo, mas sim por não ser verdadeira, né? Sua responsabilidade neste caso deve ser proporcional à sua falta, não deve ser tão grande como se ela tivesse provocado voluntariamente a morte. Então, Kardec diz, né, eh, que a responsabilidade seria proporcional, porque não foi ela que diretamente provocou a morte. Então, qual seria exatamente a responsabilidade? E a resposta vem. Isto salta aos olhos, quer dizer, é claro que a responsabilidade dela não é igual como se ela tivesse provocado a morte, né? O suicídio de Luiz encontra uma desculpa no desvario em que o mergulhou a obstinação de Victorine? Sim, porque o seu suicídio, que provém do amor, é menos criminoso aos olhos de Deus que o suicídio do homem que quer se livrar da vida por um motivo de frouxidão. Então, no caso dele, não era a fuga da vida, não era a fuga da prova, não era um desânimo na vida, uma ingratidão na vida, foi um desespero, né, que tomou conta dele, gravíssimo, porque nós temos que estar preparados para tudo, mas para ele foi muito difícil, porque ele afirmou que não voltaria mais. Então, é claro que as colocações dela não foram das mais suaves, né? Houve ali realmente um confronto entre os dois, a ponto dele tomar a atitude de dizer que não voltaria mais. Mas ele a amava demais. E depois de uma noite de sono, como falaram, nada melhor que uma noite no travesseiro. O travesseiro é um bom conselheiro, a noite é uma boa conselheira, né? E por que que a noite é uma boa conselheira? Porque nos desprendemos do corpo e vamos nos encontrar com o nosso espírito protetor, que é o anjo da guarda. Nos encontramos com os espíritos familiares, com os espíritos afins, e com isso, muitas vezes somos aconselhados e retornamos ao corpo dispostos a dar continuidade a alguma coisa ou dispostos a deixar de fazer algo que queríamos, né? Como foi o caso aqui. Então, tendo o espírito de Luiz G.
sido evocado, uma outra vez, se lhe dirigiram as seguintes perguntas. Então, depois de um tempo, ele é novamente evocado. Que pensais da ação que cometestes? Victorina é uma ingrata. Eu errei em matar-me por ela, porque ela não o merecia. Né? Tardiamente, ele viu que ninguém merece a nossa morte, né? Porque a nossa morte é algo que só pode acontecer, né? Quando chegar o nosso momento. Portanto, ela não vos amava? Não. No início, ela acreditou, iludia-se. A cena que lhe fiz abriu-lhe os olhos. Então ela ficou contente com esse pretexto para se desembaraçar de mim. Né? Então, a cena que ele fez ali fez com que ela tomasse coragem e constatasse que realmente não queria aquele casamento, porque ela estava se iludindo que queria. É o desejo de casar-se, o desejo de constituir uma família, né? Então, ela não o amava, como ele diz. No início, ela acreditou que amava, né? Iludia-se. E vós amáveis, sinceramente? Vamos ver a resposta dele. Eu tinha paixão por ela, eis tudo. Eu acreditava. Se eu amasse com um amor puro, não quereria causar-lhe desgosto. Então, ele era lúcido, né? Um espírito que, após o desencarne, tinha uma lucidez, talvez já tivesse quando encarnado e perdeu naquele momento de desespero, mas é um espírito lúcido. Por quê? Ele não se suicidou ou suicidou-se por amor, porque se ele verdadeiramente a amasse, ele não ia querer deixá-la com uma tortura de um sentimento de culpa pela morte dele. Esse tipo de comportamento, no fundo, é uma vingança. Eu não vou mais te ter, mas você não será feliz, porque carregará esta culpa, né, de eu ter tirado a minha vida. Estamos entendendo? Então, ele mesmo constata que não era amor, que era uma paixão. Quantas vezes é uma paixão, uma obstinação, mas não amor. Porque o amor, ele supera, mesmo com o afastamento, quem ama não vai fazer o mal para o outro. Se faz, é porque não é amor. Se ela soubesse que queríeis realmente vos matar, persistiria em sua recusa? Eu não sei, não creio, porque ela não é má, mas seria infeliz. Vale ainda mais para ela que isso tenha se passado assim. Olha a colocação dele, né? Ela seria infeliz, porque não é fácil quando você se une a alguém sem ser por amor. Essa ilusão passa, passa, né? E o que fica, se não existir ali um sentimento de bem-querer? Chegando à sua porta, tinhais a intenção de vos matar em caso de recusa? Pergunta importantíssima. Não, não pensava nisso, não acreditava que ela fosse tão obstinada. Não foi senão quando vi a sua obstinação que então uma vertigem me tomou. Né? Então ele fica ali, uma vertigem, é como se ele perdesse assim a noção e acaba cometendo aquela atrocidade contra si mesmo. Mas ele não tinha intenção. Por isso que vimos nas questões anteriores que a sua prova teria uma atenuante, porque normalmente o suicida, ele planeja, ele pensa, ele pensa, ele pensa, ele planeja, né?
Ele busca estratégias, ele aguarda o momento, ele alimenta aquela vontade. Então ele é muito culpado, porque ele tem tempo de tomar uma atitude, para não cair na tentação de suicidar-se. Aqui foi num ato de desespero, fraqueza, né, fraqueza. E isso é uma lição muito grande para nós, como nós temos que estar preparados para tudo e tomarmos muito cuidado com os nossos sentimentos de vingança, porque no fundo tudo isso é uma vingança. E Kardec continua: compreendê-las eis mais tarde? Não, aliás, pareceis não lamentar o vosso suicídio, senão porque Victorine não o merecia. É o único sentimento que experimentais? Neste momento, sim. Estou ainda muito perturbado. Parece-me estar à porta, mas sinto outra coisa que não posso definir. Então, ele ainda estava num estado de perturbação muito grande, né? Isso é natural, normal nos suicidas. E ele se sentia ainda lá na porta. Então, muitos que nos descrevem, depois de terem se suicidado, que se comunicam, eles relatam que aquele momento final em que se deu o suicídio, ele permanece. Por isso que ele se sente ali na porta, né? Compreendê-la-eis mais tarde, porque ele diz que tinha coisas nele que ele não sabia definir, sentimentos, sensações, sentimentos. Compreendê-la-eis mais tarde? Sim, quando estiver desembaraçado. Foi mal o que fiz. Deveria deixá-la tranquila. Fui fraco e disso carrego a pena. Vede a paixão cega, vede, a paixão cega o homem e falo fazer tolices. E o faz, né? Fazer tolices. Ele as compreende quando não há mais tempo. Daí controlarmos todas as nossas impulsividades. Tudo que acontece, praticamente tudo que acontece, num ato de impulsividade, não tudo, porque às vezes é necessária impulsividade, quantas coisas boas não acontecem nesses atos repentinos. Mas, de modo geral, é controlarmos a nossa impulsividade. Dissestes que disso carregais a pena. Que pena sofreis? Errei em abreviar a minha vida. Não o devia. Deveria tudo suportar, de preferência, deixando-a acabar com o tempo. E depois sou infeliz, eu sofro. É sempre ela que me faz sofrer. Parece-me ainda lá, em sua porta, a ingrata. Não falai mais disso, não quero mais isso pensar, me faz muito mal. Adeus, né? Aí Kardec vai fazer um comentário. Vê-se aí uma nova prova da justiça distributiva que preside à punição dos culpados, segundo o grau de sua responsabilidade. Na presente circunstância, a primeira falta é da jovem, que entretera em Luís um amor que não partilhava e do qual gracejava. Ela carregará, pois, a maior parte da responsabilidade. Quanto ao jovem, é punido, não fez senão ceder. Aliás, quanto ao jovem, é punido também pelo sofrimento que suporta, mas a sua pena é leve, porque não fez senão ceder a um movimento irrefletido e a um momento de exaltação. Em lugar da fria premeditação daqueles que se suicidam para se subtraírem às provas da vida, né? Então, foi uma situação diferente daquele que premedita para fugir às provas da vida. Daí,
a necessidade dos cuidados, né? Quantas pessoas não deveriam fazer, carregar ali algum instrumento, algo pensando em se defender numa situação, mas é algo preocupante para algumas pessoas mais impulsivas, porque elas podem fazer uso no momento de loucura, né, de vertigem, como, o Luiz nos relata que ele entrou num processo de vertigem. Vertigem é quando você perde a lucidez, né, tudo se embaralha ali na sua mente. E ele, num ato de desespero, então, comete o suicídio. Está respondendo, sim, mas percebemos que, pelos relatos de outras situações, embora ele sofra, como ele diz, embora ele se sinta ainda lá na porta dela, embora por ele se sentir ainda lá, ainda vem aquele movimento, aquele sentimento de ingrata, ingrata. Então, ele acabou tendo dificuldades, está tendo, para se libertar desse quadro, né? Mas assim mesmo é muito mais leve do que outros tantos que nós vemos, né? Que nascem ali de uma premeditação. Então, bons aprendizados, né? Bons apontamentos, comunicação de muita oportunidade para as nossas reflexões, que busquemos refletir, especialmente nesses tempos mais difíceis, em que o número de suicídios aumenta a cada instante, o número de angustiados, de deprimidos, que não se suicidam, muitas vezes, graças a Deus, mas é como se estivessem mortos, tal a falta de ânimo pela vida. Que todos possamos perceber que temos necessidade. E nós espíritas, começando com a terapêutica que uma casa espírita pode nos oferecer, que o espiritismo pode nos oferecer e o quanto nos auxilia, conjugando também com as terapias emocionais, psicológicas, com os médicos psiquiatras, para não deixarmos essas situações de descontrole emocional tomar conta de nós. Com muita gratidão, com muita confiança, roguemos ao Pai que nos envolva em suas bênçãos. Roguemos a Jesus que nos ampare, que possamos pegar nas suas mãos, sentindo-nos confiantes. Que fiquemos em paz.